todos! Começamos agora a gravação, né, da nossa perguntas e respostas para o professor. Perguntas que vocês elaboraram que acham interessante para o seu projeto de protagonismo juvenil, para o projeto de vida, né, e para vocês também, como curiosidade, como conhecimento que vocês desejam para levar adiante na vida de vocês. Tá bom? Muito bem. Esse podcast, vamos dizer assim, né, perguntas e respostas, ele faz parte do nosso projeto de protagonismo juvenil do terceiro bimestre e, portanto, ele faz parte também da nossa combinância, ok? Para a gente começar agora, né, vamos aí seguir aí, nós elegemos, né, a Bárbara. Bárbara, por gentileza, se levante, isso, e faça a sua primeira pergunta, bem alto, para todo mundo poder escutar. Você já achou algum objeto arqueológico em alguma instalação? Se eu já achei algum objeto arqueológico em algum sítio arqueológico? Não achei nenhum objeto arqueológico em sítios arqueológicos, mesmo porque eu ainda não fui em nenhum sítio arqueológico fazer nenhum tipo de pesquisa. Eu tenho sim um projeto, tá? Quem sabe aí o ano que vem, de ir visitar alguns sítios arqueológicos pelo mundo, tá? Aproveitar assim a flexibilidade do ano que vem, se tudo ocorrer como programado, nós voltaremos ao normal, né? E aí existem alguns períodos durante o ano que vou tentar fazer uma programação para poder chegar a alguns sítios arqueológicos e poder fazer essa pesquisa, tá bom? Você tem mais alguma pergunta? Pode se levantar e fazer. Qual a sua mitologia preferida? Qual a minha mitologia preferida? Bárbara, querida, muito obrigado pela pergunta. Minha mitologia preferida, na realidade, não é uma, tá? São duas as mitologias preferidas que eu tenho, né? Seria a egípcia e a mesoamericana, ou a mesoamericana e a egípcia, né? Obviamente que eu tomei contato com a mitologia egípcia em primeira instância, porque ela é muito mais famosa, né? É nesse momento que a mitologia mesoamericana está tendo, assim, uma maior divulgação pelo mundo, justamente com o projeto LiDAR, que é o projeto que nós vamos utilizar no nosso protagonismo juvenil, tá bom? Você tem mais alguma pergunta? Tá bom? Então beleza, vamos virar a câmera aqui, vamos direto aqui para o nosso amigo Nicolas. Nicolas, pergunte aí, qual é a sua dúvida, a sua pergunta em relação aí ao protagonismo juvenil, né, ou o seu projeto de vida, pode perguntar. É difícil achar um trabalho na carreira de arqueologia? É difícil achar um trabalho dentro da carreira de arqueologia. Digo para vocês o seguinte, por causa desse projeto que está vendo agora, o projeto LiDAR, tá? E com certeza não é difícil achar um emprego de arqueologia aqui no continente americano, tá? Nós temos projetos de arqueologia na região norte e nordeste, na região centro-oeste, né? Mas aí eu diria para vocês que vocês vão ter uma maior gama de oportunidades, obviamente, se vocês aumentarem o horizonte de vocês. Eu quero ser arqueólogo, mas não necessariamente no Brasil, tá? Por enquanto, no Brasil, a arqueologia está engatinhando, apesar de ter muitos locais de pesquisa que não foram acessados ainda. Mas, por exemplo, na América Central, nós temos aí, né, nos últimos 5 anos, mais de 60 mil novas construções do período Maia foram localizadas e nunca foram acessadas, né? Então, vocês entendam o seguinte, vocês entendam que nós teremos aí uma gama de oportunidades imensa. Fora isso, eu quero ir mais longe. Então, no Egito está havendo uma grande gama de descobertas de novas tumbas, não só de faraós antigos, mas da nobreza. Então, estão achando muitas tumbas coletivas, estão dando mais margem para novas informações, novos registros.
novos conceitos históricos a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, você tem lá uma câmara mortuária com mais de 60 sarcófagos. O que significa isso? Por que aglomeraram tantos sarcófagos numa única câmara funerária? Né? Vocês viram o seguinte, na mitologia egípcia, você precisava passar pelo processo, né, de mumificação para que você tivesse a oportunidade ou de passar para o mundo do pós-vida ou então para ressuscitar. Por isso que você precisava ter o seu corpo inteiro, intacto. Né? Aí o que acontece? Você tinha recurso financeiro para fazer o quê? Para fazer o templo, o sacerdote fazer esse sepultamento para você. Você não tinha nem como achar, você não tinha recurso, por exemplo, para construir uma tumba, que nem os faraós, né? Exclusiva para ele. Então você deixava isso a encargo de quem? Dos sacerdotes. Aí o sacerdote fazia todo o trabalho, mostrava para você, mostrava o sarcófago, né? Que estava o seu ente querido e falava, agora deixa comigo, eu vou colocar numa tumba específica para que ele possa seguir seu caminho. Você ia embora, o sacerdote ia lá e colocava numa tumba. Então hoje estamos descobrindo tumbas coletivas no Egito. Olha que interessante. Até então, né, não se tinha notícia desse tipo de sepultamento. Ok? Mais alguma pergunta, Nicolas? De onde veio a ideia do projeto LiDAR? Da onde veio a ideia do projeto LiDAR? A ideia do projeto LiDAR, ele veio de um financiamento produzido pela National Geographic, tá? Um grupo de cientistas em telecomunicações, informática e tecnologia laser levou essa tecnologia até a National Geographic, mostrou como funcionava e provou para eles que era possível localizar sítios arqueológicos escondidos em densas florestas equatoriais. Né? Nesse processo, a National Geographic fez alguns testes e verificou que realmente aquilo era importante. E pegou esse grupo e financiou esse grupo para poder fazer as pesquisas na América Central, onde se achava que havia ainda muitos sítios arqueológicos do período Maia escondidos, né, no meio da floresta, sem ter como achá-los. E deu certo, tanto que o nosso projeto de protagonismo juvenil se baseia em cima do projeto LiDAR, ok? Nicolas, tranquilo? Maravilha! Vamos virar, vamos lá! Agora vamos conversar com o Davi, meu querido. Levante-se, faça a sua pergunta. Que ano foi encontrada a primeira pirâmide egípcia? A primeira pirâmide egípcia. É o seguinte, é muito difícil falar que ano foi encontrada a primeira pirâmide do Egito, né? Pelo seguinte, as pirâmides mais famosas do Egito são as pirâmides que se encontram no Planalto de Gizé, Quéops, né? Quéten e Miquerinos, tá? Essas pirâmides, elas são conhecidas desde a antiguidade, tá? Você imagina o seguinte, o Egito, quanto Egito, né, se forma como sociedade em paralelo com a Mesopotâmia. E eles já tinham contato. Aí no ano de 2400, entre 2400 e 2500, né, tem-se ideia de que as pirâmides foram erguidas ali na terra do Egito. Essas pirâmides sempre foram conhecidas, né? Obviamente, antes dela teve outras, tá? Teve outras pirâmides e depois dela também teve outras, tá? Então tem-se ideia que a primeira pirâmide construída no Egito é a pirâmide de Saqqara, completo Saqqara, a pirâmide escalonada ou em formato de escada, tá? Mas elas sempre foram conhecidas. Elas nunca foram obscurecidas, né? Nunca houve um processo de, vamos esconder para ninguém saber. Então a pirâmide de Saqqara é conhecida desde a época que ela foi construída. E logo em seguida, quando o Império Egito, depois de milênios, começa a declinar, entrar em decadência, houve a dominação dos macedônicos, né? Alexandre o Grande, que também se tornou um faraó. As pirâmides eram conhecidas, tanto que tem-se ideia de que o corpo de Alexandre o Grande havia sido sepultado dentro de uma pirâmide, né, no Egito, mas que até hoje nunca foi encontrada.
Logo em seguida, houve a dominação do Império Romano. Então, o Império Romano, quando dominou o Egito, também conheceu todas as pirâmides, não é? Logo depois, quando o Império Romano declina, né, o mundo muçulmano, ele invade essa região, ele na realidade ele conquista, né, essa região, e o mundo muçulmano também conhece todas as pirâmides, não é? Quando entra a Idade Média, a Europa sabia das pirâmides que existiam no Egito, e aí quando entra a Idade Moderna, quando entra a Revolução Francesa, e Napoleão vai até o Egito, né? Tem uma teoria, né? Ninguém sabe se é verdade, que o nariz da esfinge está quebrado porque Napoleão deu um tiro de canhão na esfinge e quebrou o nariz dela. Então, sempre, em todos os períodos da história, né, humana, as pirâmides do Egito foram conhecidas, tá bom? Você tem mais alguma pergunta? Tem. Então levante-se, por favor. Qual mitologia que você já estudou ou gostaria de estudar? Não entendi. Qual mitologia que você já estudou ou gostaria de estudar? Qual mitologia eu já estudei e gostaria de estudar? Bom, a que eu estou estudando é a mitologia egípcia, tá? Eu estou estudando egiptologia e já estou no tema das inscrições, ou textos das pirâmides, tá? Eu mostrei para vocês em algumas aulas aí, eu já estou nesse ponto, né, de aprofundamento. Mas ainda tem a mitologia mesoamericana, que vou me aprofundar logo em seguida. Estou terminando agora a extensão, né, da egiptologia pela Universidade Autônoma de Barcelona. Assim que terminar, eu vou buscar a informação, né, com mais detalhe e mais profundidade na mitologia mesoamericana. Ok? Perfeito? Muito bem, vamos lá. Vamos virar para cá agora. Agora, vamos lá. Camille, qual a sua pergunta para o professor Vanderlei? Qual é o achado mais valioso da arqueologia maia? Qual o achado mais valioso da arqueologia maia? Tá? Bom, nesse momento, tá, vamos falar o seguinte, a partir do projeto LIDAR, coisas novas surgirão, mas por enquanto está em estudo. Mas nesse momento, independente do projeto LIDAR, eu acredito que o achado arqueológico mais importante da civilização, da sociedade maia, é a pirâmide das inscrições, tá? A pirâmide até o momento que não se conhecia a pirâmide das inscrições, acreditava-se, né, que a sociedade maia como um todo vivia de uma certa forma. A partir do momento que a pirâmide das inscrições foi encontrada, começa a se estabelecer um novo conceito. As pirâmides das inscrições é uma tumba do rei Pacal, da cidade de Palenque, tá? É uma pirâmide assim, muito conhecida hoje em dia, né? Muito importante, e para poder chegar às inscrições, aos hieróglifos gravados em seu interior, deu muito trabalho. Tá? Por quê? Porque era uma pirâmide, como a maioria das pirâmides, ela quer esconder o que tem dentro, né? Na parte interna da pirâmide. Então o arqueólogo que a encontrou, ele teve que descobrir que embaixo do piso do templo que tem no topo da pirâmide tinha alguma coisa diferente, né? Descobrindo isso, ele teve que tirar todo o entulho que estava escondendo uma escadaria para o interior da pirâmide, né? Ele demorou muito tempo. E cada vez que ele chegava num lugar fechado, ele falava, não é possível, né? Que uma escada vem aqui numa sala fechada. E aí ele ia lá procurando e conseguia encontrar uma porta secreta para um novo lance de escada. E assim foi 3 lances de escada, até que ele chegou no lance de escada, onde tinha uma caixa, né? Uma caixa de pedra, uma caixa esculpida em pedra. E dentro dessa caixa esculpida em pedra, uma sala vazia, né? Tinha 3 esqueletos que foram autoemulados, ou seja, se auto-sacrificaram. Dentro da mitologia, isso no mundo inteiro, quando você encontra esse tipo de situação, acontece o seguinte, aqueles guerreiros se auto-sacrificaram para permanecerem ali pela eternidade, protegendo alguma coisa. Por isso que eu me matei ali, para que meu espírito fique ali eternamente, protegendo alguma coisa ali.
Nesse conceito, o arqueólogo foi procurar e encontrou novamente uma porta secreta que aí levou ele para a tumba do rei Pacal. E para o fosso, aonde, numa altura de 30 ou 40 metros, né, toda a parede estava esculpida com hieróglifos maias, contando toda a história daquela cidade e das redondezas, né, porque ela é uma metrópole, então ela contava a cidade daquela região, a história daquela região, e com isso nós tivemos muito mais informação sobre a sociedade. Tá bom? Mais alguma pergunta? Arqueólogos escavam dinossauros? Não entendi. Arqueólogos escavam dinossauros? Arqueólogos Escavam dinossauros. buscavam dinossauros? Não, arqueólogo ele busca informação dos seres humanos, tá? Arqueólogo, ele está exclusivamente estudando a sociedade humana. Quem estuda, né, vamos dizer assim, a vida como um todo, tá? Em todos os períodos da história do mundo, são os paleontólogos, ok? Beleza? Muito obrigado, então, só isso? Tem mais uma pergunta? Não. Então tá jóia. Virando aqui, ó, vamos lá. Yasmin Cristiane, qual é a sua pergunta, meu anjo? Como você planejou ser professor de história? Como? Como você planejou ser professor de história? Como eu planejei ser professor de história? Olha, eu realmente não planejei ser professor de história, tá? Eu sempre estudei história como uma coisa que me satisfazia, né? Em paralelo aos trabalhos que eu tive antes de ser professor de escola. Até que chegou um momento que um momento na minha vida, na vida da minha família, que é eu e minha esposa, né? E decidimos trabalhar fazendo alguma coisa que não só nos trouxesse algum rendimento financeiro, mas também nos trouxesse satisfação profissional e dentro de uma satisfação pessoal, tá? Minha esposa decidiu ser professora pedagoga e eu decidi ser professor de história, tá bom? Eu não houve um planejamento, e sim uma decisão, tá bom? Mais alguma pergunta? Como descobriram o pau-brasil e qual a história dele? Como o quê? Como descobriram o pau-brasil? Como descobrir o Brasil? Não, pau-brasil. O pau-brasil. Tá, perfeito. Então vamos lá. E qual a história dele? E qual a história dele? Muito bem. A ideia é o seguinte, o pau-brasil, né? Na realidade, a árvore, né? Ela se chama pau-brasa, tá? Esse tipo de árvore, ela tem uma característica muito peculiar. Se você agachar ela no meio, dentro dela, o pau-brasil, tá? Na realidade, não é o nome certo dele, é pau-brasil, é pau-brasa, e ele tem uma peculiaridade, tá? Uma característica específica, né? Que outras árvores não têm. Quando você racha ele no meio, você chega num pigmento que tem lá dentro, e misturado com água, algumas coisas da época, vamos assim, século XIV, século XV, século XVI, tá? Quando você mistura, você produz uma tinta de tingimento de tecido, tá? Da cor da brasa incandescente do carvão. Sabe o carvão? Quando você abana o carvão, fica aquele bem incandescente, né? Na churrasqueira lá, então aquela cor, ela só era alcançada nessa época com esse pigmento. Essa árvore não tem só no Brasil, tem em vários lugares, né, do mundo. Tem na África, por isso que o português, quando chegou no Brasil, olhou, olha, pau-brasa aqui no Brasil. Vamos. E aí o que acontece? Aí conforme, olha só, a gente sempre tem um costume de abreviar as palavras, né, para poder não ter que falar tudo aquilo que a gente quer realmente falar, né? Mesmo assim dando a entender o que a gente quer fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vai lá, corta o pau-brasa do Brasil. Vai lá, carrega o pau-brasa do Brasil. Vai lá, coloca o pau-brasa do Brasil na canoa. Vai lá, coloca o pau-brasa do Brasil na canoa, na caravela. Vai lá, pega o pau-brasa do Brasil, tira da caravela e põe na carroça. Vai lá, pega o pau-brasa do Brasil na carroça e leva até a fábrica. Entendeu? Vai lá, pega o pau-brasil, põe na canoa. Vai lá, pega o pau-brasil, tira da caravela, põe na carroça. Então pega o pau-brasil, vai lá, vai produzir aqui. Entenderam? Por isso que ficou pau-brasil, mas é pau-brasa do Brasil. Entendeu? E os portugueses conheciam o pau-brasa do Brasil
porque essa madeira existia em outros lugares, por exemplo, na África. Tá bom? Beleza? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Maravilha. Vamos virar, vamos virar. Virando aqui. Meu querido amigo Lucas. Bem alto, Lucas. Faça a sua pergunta. Pode fazer. Pode ler a sua pergunta. Leia no caderno. Leia, pode ficar tranquilo, é mais fácil. Depois você pega os papéis. O que eu gosto de comer? Muito bem, eu gosto de comer arroz, feijão, batata! Você tem mais alguma pergunta? Pode perguntar. Se eu tirava notas boas antes de ser professor de história? Lucas, vou contar um segredo para você. Eu tirava assim. Não era o melhor aluno, não era, tá? Mesmo porque a gente, quando é jovem, né, a gente tem assim bastante coisas na cabeça e tal, mas eu tirava boas notas sim, tá? A única vez que eu não tirei boas notas foi quando eu fiquei retido no 7º ano, que é o na 7ª série, que é o 8º ano de vocês, mas por vagabundice da minha parte. Em matemática, eu fiquei devendo meio ponto para fechar a nota, e a minha professora de matemática me deixou retido por meio ponto, para vocês verem como hoje a gente tem uma certa flexibilidade, né? Mas na minha época eu fiquei retido por falta de meio ponto na matéria de matemática, tá? E aí eu aprendi a minha lição e nunca mais fiquei retido em nenhum período letivo da minha história, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Pode perguntar. Você conhece a história dos dinossauros? A história dos dinossauros. Conheço sim, Lucas. A história dos dinossauros, ela começa há mais ou menos 180 milhões de anos atrás, tá? Eles começaram, né, a proliferar pelo nosso planeta num período onde existia uma grande abundância de florestas, né? A maioria dos dinossauros, né, eram herbívoros, né, os grandes dinossauros, tá? E os dinossauros carnívoros surgiram logo em seguida e também, né, tiveram um grande desenvolvimento porque a grande quantidade de fauna, né, que é o alimento do predador, também existia, né? E aí isso proliferou. Aí o que acontece? Há 60 milhões de anos atrás, um meteoro, né, equivalente ao Monte Everest, ou seja, 10 quilômetros de altura, né, por quase o mesmo tanto de largura, caiu na superfície do planeta Terra, fez com que toda a nossa atmosfera mudasse, né? As grandes florestas foram devastadas e os dinossauros vieram a perecer. Isso deu uma chance para um novo animal da nossa fauna, que vivia em tocas e comia tudo e qualquer coisa, né, surgisse e começasse a dominar a superfície do planeta, os mamíferos. Ok, Lucas? Beleza? Tranquilo? Mais uma pergunta? Muito bem. Muito obrigado, Lucas. Vamos virar. Olha aqui agora. Laura. É Laura, né? Laura. É Laisla? Não, é Laura ou Laisla? Laura, é você mesmo. Eu conheci você. Laura, qual é a sua pergunta para o professor Vanderlei? Vamos lá. Como que é fazer aulas todos Mais alta. Como que é fazer aulas todos os dias? Como é fazer aulas todos os dias? É muito gratificante, é delicioso, saboroso, tá? E eu falo para você, satisfatório no fundo do meu coração, ok? Tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos virar. Laisla, qual é a sua pergunta para o professor Vanderlei? Como que é ser professor? Como que é ser professor? Ser professor é se embutir na responsabilidade de dar condições para que os nossos estudantes possam se formar como cidadãos, né, dentro de uma sociedade livre, da qual vocês podem ter um senso crítico para poder desenvolver essa sociedade para o futuro de vocês. Ok? Perfeito? Só essa? Maravilha! Vamos virar! Meu amigo! João!
Qual é a sua pergunta, João? Quais que são os principais deuses egípcios? Quais são os principais deuses egípcios? É o seguinte, Deus egípcio, nós temos o principal, o grande, super poderoso, onipotente, onipresente, Ra ou Ré, certo? A partir de Ra ou Ré, as deidades são criadas através da emanação da sua divindade. Depois de Ra e Ré, nós temos Nut e Geb, né? Depois nós temos Atum. E aí depois começa a grande linhagem dos deuses, que são Osíris, Ísis, Sete, Tote, Basti. Nós temos aí também Horus, que depois é o filho de Osíris com Ísis. Ou seja, temos uma gama, né? De um panteão mitológico gigantesco. Tá? Normalmente, cada cidade tinha uma deidade, né? Padroeira ou protetor daquela cidade. Né? Do mesmo jeito que nós temos lá na cidade da França do Norte, a padroeira, a protetora é Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Então nós tínhamos lá, por exemplo, em Heliópolis, né, o deus protetor da cidade de Heliópolis era o Sol, né, Ré, diretamente Ré. Por isso que Heliópolis significa cidade do Sol. Hélio, em grego, Sol. Polis, em grego, cidade. Cidade do Sol, né? Então nós temos isso também, por exemplo, Aparecida do Norte. Aparecida, né? A Nossa Senhora Aparecida. Não é? Cidade de Nossa Senhora Aparecida. Heliópolis, Hélios, Sol, Polis, cidade, cidade do Sol. Então nós vamos ter muito disso também no Egito, ok? Mais uma pergunta? Em qual escola você se formou professor de história? Em qual escola me formei professor de história? Me formei na Universidade Anhanguera, tá? Me formei como professor de história em licenciatura plena. E, em paralelo a isso, quando fui terminar o curso de história, também já estava terminando a minha primeira pós-graduação em docência do ensino superior pela Universidade de São Luís. Ok? Maravilha? Fechou aí? Vamos então virar. Olha lá, ali. Laura, meu anjo, por gentileza, levante-se e faça a sua pergunta. Qual a pirâmide mais alta do Egito? A pirâmide mais alta do Egito é a pirâmide de Queops, ou Khufu, tá? Ela atualmente parece que tem 148 metros de altura, mas quando ela era funcional, quando ela estava em plena atividade, por ela ser revestida completamente e ter uma ponta, né, no formato de pirâmide de ouro, ela chegava provavelmente a uns 160 metros de altura. Tá bom? Mais uma pergunta? Não? Beleza. Vamos virar. Meu amigo Guilherme, qual a sua pergunta? Fala bem alto, meu filho. O senhor tem vontade de estudar os maias? 100%. É um projeto de vida, né, poder estudar toda a mitologia maia, né, no contexto das suas cidades e visitar os sítios arqueológicos. Mais uma pergunta, fala aí. Você já achou algum objeto egípcio? Não, achar eu não achei, tá? Mas eu tenho em meu poder várias réplicas de objetos egípcios. Eu tenho a réplica do papiro, livro dos mortos, eu tenho as réplicas das estátuas de Basti, eu tenho a réplica da estátua de Totes, eu tenho a réplica da estátua de Horus, né? Então, nesse contexto, eu tenho alguns objetos, réplicas, tá? De objetos originais do Egito, tá bom? É isso aí? Mais alguma pergunta? Joia! Vamos virar aqui, para quem eu não perguntei ainda, para Isabela, meu anjo. Qual a sua pergunta? Quando surgiu a sua vontade de ser professor? A minha vontade de ser professor surgiu justamente naquele momento que eu comentei com vocês, que eu e a minha esposa começamos a questionar, né? Estamos trabalhando, mas com satisfação, né? E nesse contexto ela fala, eu quero ser professor. Né? Então,
minha vontade de realmente ser professor, ela surgiu no ano de 2014, tá? 2015 eu fui fazer a inscrição na minha faculdade, lá que eu falei ali pro João, tá? E em 2015 mesmo eu já comecei a dar aula, antes de começar até estudar propriamente dito na faculdade, como eu tinha já a minha inscrição, né? A minha ficha de inscrição na faculdade, né? Eu já comecei a dar aula, tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Só isso? Pessoal, tem mais alguém que eu não fiz uma pergunta? Faltou a Yasmin, meu anjo! Yasmin Lima, qual a sua pergunta para o professor Vanderlei? No começo foi muito difícil aprender a estudar a história? Não, para mim não foi difícil, para mim foi muito tranquilo, tá? Mas, obviamente, existe, assim, os métodos, né, para você se utilizar nesse contexto de você poder estudar a história, gravar essa informação, né? Então, realmente, primeiro, você tem que gostar, segundo, utilizar um método de aprendizado, ok? Mais uma pergunta, Yasmin? Qual foi o seu conteúdo favorito depois de todos esses anos estudando história? O meu conteúdo favorito, eu não sei dizer exatamente qual é o favorito, né? Então eu gosto de todos os conteúdos que eu estudei, tá? E tem um que está muito misterioso, eu gosto de todos, mas um está muito misterioso pela falta de informação e acesso que nós temos ao sítio arqueológico, né, da pirâmide, a tumba do primeiro imperador na China, tá bom? Isso é um contexto aí que nós vamos voltar a conversar. Pessoal, mais alguém faltou ou não? Tá todo mundo fez a pergunta. Então, quero agradecer, vamos fazer um giro total aqui, todos vocês. Quero agradecer a todos a presença nesse projeto tão maravilhoso, tá? Muito obrigado aí e até o nosso próximo encontro!